Tem lugar melhor do que cantina na escola? Esses dois vão contar aqui as curiosidades sobre a cantina. Leão, assim, ó, na minha época, né, esse espaço aqui também me remete à minha infância, à minha história no colégio antes de eu ser estudante aqui. Eu lembro que nessa passagem que eu falei a vocês, que eu vinha com a minha mãe, passava as tardes aqui, fazendo as tarefas do colégio lá na biblioteca, também tinha o atrativo da hora do lanche, né? E como era gostoso o cachorro-quente daqui. Cara, era fantástico. Então, todo dia que eu vinha, eu comia um cachorro-quente, né? E também eu lembro da época, daí já um pouquinho mais crescido, né? Já estudante aqui do Colégio Industrial, que eu comprava as fichas para o mês, né? Era contadas as fichas e eu comprava a ficha por mês. Então, quer dizer, eu não me lembro assim exatamente, mas terças e quintas eu comprava lanche na cantina, e daí eu já comprava antecipadamente as fichas, até prevendo um aumento de valores, né? Eu falava muito com a mãe isso, né? Então eu deixava comprado para poder comprar o lanche aqui na cantina. E também, eu não sei se vocês lembram, que os professores, eles liberavam os alunos que queriam comprar lanche da cantina um pouquinho mais cedo. Um pouquinho antes para vir comprar lanche na cantina. Então são histórias aqui, que também é um ponto de encontro e também é um momento, um espaço de convivência que nós tínhamos aqui. Encontrávamos colegas de outras turmas e aí começava o papo do recreio. E tinha as preferências, né? Pastel com laranjinha. A rosca. O Paulinho era a rosca. É legal, exemplo do Juliano também, trazia mais lanche de casa do que da própria cantina, mas de vez em quando a gente trazia vinha pegar lanche aqui na cantina. E era a lei da selva, né? Porque abria isso aqui, era a gente vindo correndo pela rampa, a gente vindo correndo por todos os lados, e aí os maiores passavam a mão por cima dos menores. O povo do basquete e aí os coitados, o pessoal de quinta série, sexta série, esses sofriam, né? Tinha hora que conseguiam pegar o lanche e o sinal já estava batendo, né? Era engraçado, mas a cantina ser no mesmo lugar, assim, é uma coisa bem significativa. Mas... E é curioso, eu não sei como é que está hoje, eu sei pela cantina das minhas filhas, assim, até o padrão alimentar mudou, né? Porque na nossa época o refrigerante, a fritura, isso tudo era comum e ninguém falava nada de ter cheiro, enfim, a família que cuidava da cantina aqui era muito caprichosa também e era bem bacana, assim, a gente tinha eles como parte da escola, né? Eles faziam parte da escola, era muito, muito legal. Tinha duas coisas bacanas que eu me lembro muito bem. Uma desse cara aqui, a tia Celei sempre, né, muito atenta, ele sempre trazia aquele bolinho de cenoura, né? Bolinho. O Fabrício era sócio dele no bolinho. De vez em quando ele dava um pedaço pra gente, mas não era sério. O Fabrício era mais sócio dele. Lá em casa que eles iam... comer as bolachinhas recheadas, mas aqui era sócio dele. E eu lembro de uma outra coisa, não sei se vocês lembram. Gente, na época, a Transul, vocês esqueçam essa coisa de cartão para passar no ônibus. Era uma fichinha azul. E dava para trocar. E a fichinha a gente trocava por alimentos aqui na cantina. Dava para trocar. Cara, quem é que nunca trocou naquela época uma fichinha da Transul para comer? Cara, ia a pé para casa, ia a pé lá pro coral. Mas comia o pastel e tomava uma laranjinha porque trocava a tal da fichinha, né? No mesma modalidade assim de moeda, de escambo que a fichinha representava, eu lembro também que tinha o tio do picolé da Milk Money, que ele trazia o carrinho e ficava... E também trocava por ficha. Trocava por fichinha, né? Trocava tinha picolé. Como é que era o esquimo? O esquimó já era um picolé mais elaborado, né? Mais top. Mais caro. Mas eu acho que o top das galáxias da época e o campeão de vendas era o Mini Saia. Mini Saia. 2 picolés, né? Ficava com a boca aberta, toda roxa de uva. Mas era o sucesso, né? Uva com limão. Bastante, né? Uva com limão. Ficava sentadinho ali no carrinho de picolé. Então, o pessoal saía da escola e, como vocês falaram, realmente,
né, ia a pé para casa chupando picolé, Para né, trocar pela fichinha. Legal. É isso aí. Mas vamos então dar uma olhada aqui nesse canto, porque aqui tem uma coisa bacana, que é o nosso pátio, né? O famoso pátio. E aqui... só antes, lembrar de uma coisa da cantina que tem a ver com a comida e com o lagiano. Aqui tem um dizer muito engraçado que a gente... Né, todos aqui somos lagianos e você que está assistindo vai saber, que é o tal do não aleja. Tá louco, amizinho? Não aleja. Conta um pouquinho do não aleja aí pra vocês dois, né? Pega um pastel e vai, né, oferecer pro colega, ou o colega vem pedir, porque tem uns pidão, né? Dá um pedacinho aí, dá um pedacinho aí. Eu acho que... Só não aleja, vai. Eu acho que oferecer nunca ninguém oferecia, Léo. Mas sempre tinha aquele que pedia, né? E lógico que as pessoas ficavam constrangidas em dizer não, né? Então, em vez de dizer não, você usava da expressão da época, né? Que até hoje de repente a gente usa aí ou não aleje, né? Mas geralmente a expressão não era seguida, porque o cara alejava. Alejava. Explica aí o que é alejar. E como é que era a mão? Tinha a mão também que se segurava na metade pro cara não... E às vezes ia o dedo junto. Tu tinha que limitar o tamanho da mordida, né? Então, o alejar era tirar uma mordida muito grande, né? Comer a metade do pastel, né? Tinha uns bocudos. E também nesse sentido, assim, de você dividir o lanche, eu lembro também do tradicional biluzitos, né? Então já começava, na verdade, uma negociação dentro da sala de aula, né? Quem queria rachar o biluzitos? Porque realmente era um pacote era grande, né? e barato, mas assim, ninguém também tinha dinheiro para comprar por mais barato que fosse, né? E daí o pessoal já começava dentro da sala de aula tratando, vamos rachar eu e você, vamos rachar o bilu, né? Vamos rachar o bilu, né? Mas assim, pessoal, era algo gostoso, bala chachá, né? Bala chachá. Bom, quantas pessoas se afogaram aqui nesse colégio com a bala soft, né? Com a bala soft, né? E tudo vendido na cantina. Tudo vendia na cantina. Afogamento, dente quebrado. E usava assim aparelho por diante. igual aquela chachá, quebrava a banda ali. Não tinha jeito, né? E tudo estava disponível, né? E era uma delícia. Mas eu tinha que falar do não aleja. Boa, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Continua, pátio, né? fica à vontade aí, o pátio, né? É. Pátio aqui, ó. Então vamos ficar aqui. Vocês ficam aqui no. Acho que o Tuba consegue pegar de lá. Consegue, Tuba aí. O que eu mais lembro do pátio aqui era o hasteamento da bandeira, cantar o hino, professora Elza Maria, né? Verdade. Fazia a formação, né? Botava as filas dos alunos ali no mastro ali, ó. E aí era cantar o hino, hastear a bandeira. Isso eu lembro direto, assim. E foi interessante o Postalho ter falado dessa questão de cantar o hino nacional lá no pátio do colégio, porque uma das lembranças bem marcantes também é essa coisa do 7 de setembro, né? No Industrial a gente marchava, e quando não era na própria rua 7 de setembro, era na Avenida Duque de Caxias, e a gente tinha que acordar cedo, chegar lá 1 hora antes para fazer a concentração. E aí os professores organizavam a gente nas filas, o professor Jaques passando ali, e aí aparecendo junto o professor Milton Haas, o professor alemão Arthur, também vai aparecer nas imagens, e aí a gente descendo para se organizar para o desfile. O que eu acho mais interessante de lembrar é que muita gente não gostava, inclusive eu nunca gostei. Achava que, primeiro, que essa coisa de ser obrigado para as pessoas que eram muito tímidas como eu, era muito complicada, porque você tem que ficar ali na fila, marchando, passando na frente de uma multidão que está te olhando, né? Então dava muita vergonha. Mas estar ao lado dos colegas ali já deixava a gente um pouquinho mais tranquilo. A importância da gente estar dando valor para essas questões de identidade, como o próprio uniforme da escola, né? Que sempre foi muito reconhecido, assim como os das outras, né? Estou falando do Industrial, mas todas as escolas de Lages que têm seus uniformes referência e que são bem conhecidos da população desde muito tempo.
curioso também da banda, se vocês notarem, ela toca a música da Xuxa, né? Uma outra coisa curiosa é que o pessoal ficava fazendo a marcação do pé, olhando um para o outro para ver se não tinha ninguém errando, né? Se todo mundo estava na fila tranquilo. E os professores ali cuidando, o professor Arthur aí fazendo a média da turma. E aí já começa o pessoal a descer a avenida, marchando para valer. Vocês podem ver que está todo mundo mais sério e concentrado. E a multidão ali, né? Só observando. Então era um dos dias que também a gente ficava esperando chegar para poder estar mais cedo lá, encontrar os colegas e saber que você ia descer a avenida inteira até lá, quase o final, para fazer a marcha do 7 de setembro, nossa data da independência do Brasil. Aí as meninas passando, todo mundo de uniforme, tem uma ala que vai passar, que é interessante perceber também, nós falamos em episódios anteriores sobre o guarda-pó, tanto os das meninas, que são brancos aí, a época da educação para o lar, que chamava, quanto dos meninos, que é azul, e que eram utilizados para as tais artes industriais. E isso também na avenida era mostrado para as pessoas conhecerem essa parte dos cursos profissionalizantes do industrial, que sempre foi uma escola de referência na cidade de Lages. Tá aí a piazada, um guarda-pó, que eu também usei e meus amigos usaram nas nossas artes industriais. Às vezes o guarda-pó era maior que a gente. A irmãzinha do Fernando Pereira. Essas imagens foram feitas pelo meu pai, Carlos Roberto Leão. E às vezes eu ficava com bastante vergonha, porque daí nessa época eram poucas as pessoas que tinham algum equipamento de registro, né? Como essas filmadoras, câmeras de vídeo. Mas foi bom que ele registrou isso, que hoje a gente tem essas imagens. As balizas, as meninas que levavam as bandeiras, que eram chamadas balizas, e podem ver que elas estão com uma indumentária um pouco diferente. Elas usam saia branca, mas o uniforme em cima, a jaqueta, continua firme e forte. Junto com a gente que vem atrás aí, eu vou passar daqui a pouquinho, eu estou no último pelotão ali, mas bastante concentrado na marcha. Tá aí passando. E as meninas. E o pessoal também gostava de ficar sentado no aquário, que era como a gente chamava, né? Que é aquele... Que era, né? Na verdade, originalmente era um aquário com peixes, né? Isso também é histórico no nosso colégio. E em algum momento, por algum motivo que eu acredito que não foi mais possível ter a criação de peixes ali, ou alguns alunos não obedeceram, não respeitaram a regra de que não podia entrar dentro do aquário, o pessoal transformou também num jardim bonito. Na nossa época já era jardim, né? Não, teve quando nós chegamos aqui era aquário, com certeza. Eu lembro de chamar, Juliana, eu não lembro dessa de aquário. Me lembro também que as escadas eram o lugar do pessoal ficar sentado. Sempre tinha as turmas, as turminhas sentadas, o pessoal ficava sentado.
O pátio era bacana, assim, era a hora da descontração, né? Na verdade é isso, né? O colégio, muito embora ele seja enorme de espaço, na hora do recreio, que a gente falava, na hora da pausa, tudo ficava concentrado nesse espaço aqui, nos bancos lá em cima. E... O homem falou da hora da pausa, né? Vocês lembram? Sinal, né? Sinal. Vocês lembram do sinal, cara? Ou cada cagaço que dava aquele sinal, bicho. Sinal. Esse era o nosso grande espaço de convivência, por conta da proximidade da cantina, então já era o caminho do pessoal. E eu lembro assim como era tortuoso quando nós tínhamos prova depois do recreio, porque muitas vezes nós ficávamos nos corredores das salas de aula estudando um pouco ainda, mais, claro, e não aproveitava aquele recreio. Então, quer dizer, aquele dia realmente não era um dia completo para nós, não, porque o recreio faltou para a conclusão do nosso dia. Muito legal. E tu lembra, Juliano, eu acho que o Postalli não estava nessa turma, a gente tirou uma foto aqui, eu vou mostrar depois na tela aí para vocês verem, com o professor Osni de matemática. Você está lá nessa foto com a nossa turma, Paulinho, Amarante, Ana Paula, tem uma galera. Né? E aí a gente depois vai lembrar de alguns até que nos deixaram, né? O Nica, aquela galera toda, estão todos ali. A gente fez uma foto no pátio, e essa foto na época era muito comum, eu não sei hoje com as câmeras digitais ficou tudo muito fácil, né? Todo mundo tem uma na mão, mas na época os fotógrafos vinham na escola vender foto. Vocês lembram disso? E aí, vou fazer a foto da turma tanto por pessoa e tal, não sei o que, daí levar o bilhete pro pai, aí o pai autorizava. E eu tenho uma foto dessa lá em casa, vocês vão ver aí, tá lá escrito 7ª série, 1991, e a turma tá lá. Que legal, uma turma bastante grande, Nossa, né? Essa turma grande. As turmas eram grandes, eu acredito que né? Turma de poderia 50 pessoas, 45 isso que eu ia falar. Certamente mais de 40 pessoas. E amigos assim, né? Que até hoje nós temos bastante contato, acho que com a maioria daqueles que estão naquela foto. Verdade. Né? E se não temos contato é porque as pessoas estão distantes, né? Assim, mas é interessante, realmente, era um momento, geralmente no final do ano, havia o registro e depois nós comprávamos a foto, né? Mas assim, nós não sabíamos como é que a foto ia ficar, né? Não esqueçam disso, né? Porque eram os filmes, né? Então, nós não sabíamos, né? Uns saíam bem, outros saíam mal e assim por diante. Mágica não Eu saí mal pra caramba. Não saí bem sempre, mas nessa especificamente saí muito mal. E aí eu tenho outra foto também, daí já em 93, a nossa despedida ali. Lembra que tinha banquinha de revista aqui? Sim, tá todo mundo ali. Né? Legal. E é isso. Mas vamos agora para... eu acho que vamos no ginásio rapidinho e depois vamos para a sala de aula para terminar. Beleza? Pois é, pessoal, a gente tem mais alguns lugares ainda para relembrar. E é no próximo episódio que nós vamos até o ginásio para falar um pouco das questões que envolvem esse espaço dentro do Colégio Industrial de Lages. Aproveito mais uma vez e peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem e se tiverem algum material também para ser enviado para nós, memoriaslagianas@gmail.com. Até a próxima!